Welcome to Tech and Heels with our host Rita. Olá, Priscila, bem-vinda ao Tech and Heels e obrigada por aceitares o convite. Conta tudo sobre ti, os teus projetos, toda a gente quer saber. Olá, boa noite, Rita. Muito obrigada pelo convite. Adorei lhe conhecer no evento, no Web No Web Summit. Summit, exatamente. Exato, onde a gente faz muito networking e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Na verdade, eu sou a Priscila, estou cá em Portugal há 10 meses, quase um ano. Quando eu cheguei por cá, eu já percebi que tinha bastante coisa para fazer, principalmente na área de tecnologia, e resolvi me desafiar, abrir uma empresa e trazer um pouquinho do meu conhecimento do Brasil dentro dessa área de mentoria, que é algo que eu já fazia voluntariamente, né, e também como uma microempresa, mentorando mulheres que querem fazer uma transição de carreira ou que estão em dúvida qual caminho seguir dentro da área de tecnologia ou se descobrir nessa área, né? Porque parece complexo, mas a gente precisa falar mais sobre isso, que as mulheres podem chegar aonde elas quiserem, né? Então é um pouquinho disso que eu faço com a Pontes. Concordo plenamente. Esse é o teu primeiro negócio ou já tinha já uma coisa no Brasil? Não, esse é o meu primeiro negócio. Na verdade, no Brasil era um pouco mais informal, vamos falar assim, né? Eu trabalhava numa multinacional, mas nas horas livres eu fazia bastante mentoria voluntária em algumas ONGs, né, ONGs brasileiras que fazem já esse trabalho, né, de trazer mais mulheres para a área de tecnologia, porque apesar de sermos maioria, somos minorizadas, né? Então não tem muita representação. E eu percebi que por cá também é um pouco essa realidade. Eu gosto bastante de fazer esse trabalho de trazer, construir um framework, na verdade fiz algumas formações dentro dessa área de mentoria, né? Aqui em Portugal também, na Nova, fiz uma formação pequenas e médias empresas. Então estou estudando e isso também me faz aprender, porque eu tenho uma filosofia de vida, assim, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Eu falo que é uma troca muito genuína. Toda vez que eu tenho uma mentorada, recém terminei uma mentoria, duas, na verdade, uma do Brasil e uma da comunidade da Geek Girls, semana passada, e foi muito isso, eu aprendi imenso com a minha mentorada, muitas coisas locais que eu ainda não conhecia, e eu também pude partilhar com ela muitas das coisas que eu já aprendi e já fiz, e é sempre uma troca mútua, muito bom. Eu achei engraçado porque tu mandaste-me mensagem a dizer estou muito entusiasmada e estou desejosa de aprender muitas coisas contigo. Nunca ninguém tinha-me mandado uma mensagem a dizer isso, estás a ver? Dizem só, olha, estou feliz por ir, estou desejosa da nossa conversa, mas tu realmente referiste que ias aprender aqui. Eu achei logo isso super interessante. Queria perguntar-te, ou melhor, que contasses que realmente tu és mãe também, certo? Tens uma menina. Sim, exato. Tem uma menina, Alice, de 3 anos. 3 anos. Portanto, isto Exato. só para as pessoas terem uma noção de que realmente estar a estudar, ter uma filha de 3 anos, mudar-se para um país apenas há 10 meses e qualquer coisa, e estar a abrir um negócio, e pelo que eu sei também, acho que falas em imensos eventos, que és convidada. É hoje uma mulher que não para, basicamente. Exato. Eu até falo que eu tenho rodinha no pé. Eu cheguei por cá, desde quando eu engravidei, eu já sabia que o ritmo ia ser outro, né? Eu ainda estou me descobrindo dentro dessa realidade, Priscila mãe e profissional, né? Não é algo tão tranquilo, mas na verdade esse processo da empresa também tem dois pilares importantes que eu trago comigo. O primeiro eu quero muito deixar o mundo melhor para minha filha. Então, se eu conseguir fazer 1% de mais mulheres alcançar o que elas quiserem, eu tenho certeza que elas também vão abrir espaço para que minha filha possa ser quem ela quiser, né? Então, eu faço esse trabalho muito focado nisso, principalmente a mentoria, mas também de apoio, de falar, de ouvir, de aprender. O outro tema é muito focado assim, se eu não fizer a minha parte, quem é que vai fazer, né? Então, eu falo, a gente tem que pôr a máscara em nós primeiro, né? Então, nós precisamos olhar para a nossa carreira, principalmente, mas eu acabo colocando agora a minha filha em primeiro lugar, mas eu também olho para a minha, né? Então, se eu faço a minha parte, eu tenho certeza que eu vou estar abrindo algumas portas e janelas para que eu também consiga alcançar o que eu quiser, né? Tentas arranjar um balanço, não é verdade? Exato. E eu acho que é isso que é sempre difícil, não é? Eu brinco que não tem
não tem um equilíbrio, sempre vai cair um pratinho. Eu uma vez vi isto e achei super interessante, era uma pessoa a falar de um casamento e nesta situação eu acho que se pode aplicar a qualquer relação que tu tenhas próxima, uma pessoa que, por exemplo, imagina que tens uma co-founder da tua empresa, é a pessoa com quem trabalhas mais, ou então com a tua filha, o que interessa é que deem juntos 100%. O que é que isto significa? Que tu chegas a casa e ela perguntava, quanto é que tu tens agora? E eu disse 20%. E ela, ok, eu vou cobrir com os 80%. E faziam assim, que era uma maneira de comunicação, perceptível por ambos os géneros também, que às vezes há essa falta de interpretação da comunicação entre homem e mulher, e realmente conseguiam os dois ter muito apoio um no outro. E acho que isso é uma estratégia que funciona. No entanto, como tu disseste, nunca podemos dar 100%. E eu acho que esta é uma estratégia em que podemos, homens, tipo, dar 100%, por isso é que as pessoas trabalham melhor em equipe, acho que realmente é uma coisa muito difícil de alcançar. No entanto, há várias estratégias, esta é uma delas. Acredito que tu tenhas outras estratégias, queria te perguntar se tu realmente houve algum hábito que decidiste implementar ou algum limite que tu tiveste que impor. Sim, na verdade, assim, eu era pré-mãe e o pós-mãe, né? Então, antes de ser mãe, eu ainda sou, mas eu sempre fui uma pessoa muito workaholic. Então, eu gosto muito de trabalhar, né? E de vestir a camisola da empresa ali. Mas, na maioria das vezes, eu nunca respeitava os meus limites. Então, eu já tive um burnout, eu já passei por Pois, algumas era isso que eu ia perguntar, já tiveste burnout, ok. eu já fui. Eu brinco, foi em 2018, 2019. Nesse movimento de decidir ser mãe, né? Porque eu escolhi um parceiro que também tem essa mesma, o pensamento relacionado à vida e etc., muitos valores, né? E isso que você falou, eu gosto muito. E a gente tem muito disso agora, depois que a gente teve filho. Então, antes, os dois tinham o modus operandi trabalho. Esse era o nosso foco. Porque hoje eu tenho 38 anos, mas há 10 anos atrás a gente estava muito na ativa, trabalhando e focando nisso. Depois que a gente decidiu ser pai e mãe, a prioridade mudou, né? Então eu precisei fazer, assim, muito focado também na educação financeira, que eu acho que é uma coisa que não é muito falado. Exatamente. Tu que és então uma pessoa que trabalha muito, sempre trabalhaste muito, como é que te sentiste quando tu percebeste que não era cansaço e era burnout? Porque imagina, eu já tive em situações que me questiono, será que eu tive burnout ou estava só cansada? No meu caso foi o limite, né? Foi chegar à exaustão mesmo. Então, eu estava numa reunião de trabalho, né? Com todos os colegas na sala, e eles a falar, e eu estava me sentindo bem até então, e de repente começou o coração disparar bem rápido. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada. E aí começou a me faltar ar. Eu falei, nossa, será que eu tô tendo um derrame, né? E aí, de repente, me deu uma vontade de sair correndo. Um ataque de ansiedade, e aí saí correndo, e aí eu comecei a chorar, né, dentro do trabalho, aí fui para o hospital, e aí fiz imensos exames, fui medicada, né, e etc. E aí a médica comentou, ela falou assim, olha, você teve um ataque de ansiedade e você tá no extremo, é um burnout, já tinha sinais, eu tinha alguns sinais, então algumas manchas na pele, a palpitação, sabe? Mas a gente fala, é só cansaço. Eu lembro-me quando tive o meu primeiro ataque de ansiedade, eu pensava que estava a ter um ataque de coração. Sim. Mas depois é que percebi, ou melhor, é que me explicaram que aquilo era um ataque de ansiedade. E uma técnica aqui para os ouvintes que estejam a ter por alguma das situações um ataque de ansiedade, é uma coisa super tonta, mas como uma amiga minha me disse que funcionava e realmente funciona, obviamente que o objetivo é vocês irem sempre tratar, não é? E Claro. verem porque é que têm essa ansiedade e tentar evitar que aconteça, não é? Mas uma coisa para fazer é ir tocar no gelo. Ponham a vossa mão no vosso congelador no gelo. Aquilo faz um choque que acalma, ou o nosso cérebro faz um rewire e concentra-se noutra coisa e ajuda um bocadinho. É uma técnica. Muito bom, não, e funciona mesmo, eu já ouvi essa técnica também. Funcionou, eu já fiz, sim senhora. E às vezes a gente tem ataques de ansiedade e eu acho que depois da gente ter chega lá muito rápido. Sim. Em situações diferentes da nossa vida. Nós temos de estar muito cansados, mas parece que a gente faz uma escalação muito grande. Já tive em várias situações da minha vida sem estar em burnout, mas por causa de alguma coisa que me ia acontecer, estou a dizer que resulta mesmo. Sim, e idealmente assim, eu brinco que a terapia ela precisa estar em dia, né? Porque tem uma mitologia, alguma coisa do passado, de que terapia é pra gente louca, e não é. A terapia ajuda a gente pôr para fora, é alguém que vai ajudar você a enxergar coisas sobre você mesma, né? As pessoas acham que a psicologia é para tratar problemas psicológicos. No entanto,
todos os problemas psicológicos são por causa de coisas que sentimos. Ou é dor ou física, portanto, ou é coisas que sentimos físicas ou é coisas que sentimos emocionais. Sim. E o psicólogo serve para te ajudar a perceber as tuas emoções e saber lidar com elas. Obviamente que há casos em que essas emoções são muito negativas, não é? Ou então muito perturbadoras, terem algum distúrbio. No entanto, concordo plenamente em que toda a gente deve ir ao psicólogo, ou pelo Sim. menos uma zona da vida deles que eles estejam a ter dificuldades, ir tratar para o psicólogo, porque a pessoa não precisa estar no psicólogo para sempre, não é verdade? Exato. E o exercício físico também é algo que ajuda imenso, faz parte da minha meta desse ano, porque depois que eu me tornei mãe, tem 3 anos que nem televisão eu consigo assistir. Então, eu falo que o ginásio é algo que está aqui, mas isso eu coloco como prioridade porque ajuda, né? Essa parte da saúde mental, com certeza. Completamente. O ginásio só funciona quando a gente vai pelos motivos certos. E é Exato. como todos os hábitos. A gente tem que perceber porque é que faz as coisas e porque é que não faz as coisas. E acho que a maior parte das pessoas continua a sua vida assim com o que lhe vai aparecendo. Por exemplo, agora está a chuva. Está a chover, ok, vou ficar aqui a ver um filme. Tipo, nem se apercebem que é porque não estão habituadas a sair com este tempo, não sabem como é que são de vestir no seu guarda-fato para ir sair neste tempo. O seu cérebro faz logo assim, vou para o conforto, vou para a zona do conforto, não é? Totalmente. E sair dessa zona de conforto, a gente está acostumado, né? O ser humano ele foi programado para isso, para ficar confortável, né? É muito isso que você falou. Eu li um livro muito bom que é O Poder do Hábito, né? Cada teoria também li esse. É muito bom. Agora eu tô lendo um que chama Atomic Hábitos Habits. Atômicos. Esse mesmo. Eu também li esse. Mas não terminei. Esse eu não terminei. 21 dias fazendo a mesma coisa e aí até se tornar um hábito. Lá está. Eu acho que isso dos dias é um bocadinho aquela coisa, porque é do género, tem que ser quando tu sentes que não te custa, não sentes que pensas se queres ou não. Eu acho que o problema é isto. Quando tu não fazes aquela paragem cerebral em que estás a avaliar como é que te sentes, para decidir se fazes ou não, quando tu percebes que isso é automático, é que o hábito está. Quando o teu cérebro faz estas decisões tão rápidas na tua vida, que as pessoas nem se apercebem, e é isso que eu digo, que nós vamos um bocadinho com a maré andar à nossa volta, é muito importante nós estarmos rodeados das pessoas certas, como a Priscila ajuda nas suas várias mentorias. É importante estarmos rodeadas das pessoas certas para realmente nos levarem para o caminho que a gente quer, porque se a gente estamos como seres humanos predispositados a ir com a maré, pelo menos assim conseguimos dar um bocadinho de luta e tentar alcançar realmente o que nós queremos, não é verdade? Exato, concordo totalmente. Está no nosso controle, né? Essa questão de escolher quem você vai ter próximo. Isso faz parte também da história da mentoria, né? Muito dessa coisa. Fala-se muito do networking, mas a gente precisa fazer um networking de qualidade e que realmente agregue, né? Não é quantidade, e é sim qualidade. E isso eu tenho aprendido muito em Portugal, porque eu sempre fui a pessoa da galera, né? De reunir muitas pessoas, reunir muitos amigos. Social butterfly. Exato, eu sempre faço a ponte, né? Por isso o nome da Pontes. Eu conheço alguém, eu lembro, eu falo, ai, você precisa conhecer, porque essa pessoa tem a mesma ideia, e sempre fui essa pessoa. Em propósito da comunidade, né? Das mulheres e desse apoio genuíno. Tem 2 palavras também que são meus valores ali, que é genuíno e congruência, porque eu gosto de falar e fazer, né? Então, falo uma coisa e eu faço isso. É muito harmoniza a ação com o que é falado, sabe? Então, eu sou muito do discurso de que a gente precisa, de alguma forma, construir juntos. A gente não pode ter só mulheres, que nem hoje eu dou mentorias para mulheres, mas eu fico pensando como fazer isso, porque, na maioria das vezes, os homens que estão em cargos de liderança. Então, de alguma forma, a gente precisa saber falar com eles entenderem o porquê que a gente tem questões A e B. Eu sempre achei, tipo, contra a natureza, os homens serem mais líderes do que nós. E vou explicar porquê. Porque a gente, desde os tempos da pedra, literalmente, a gente já fazia gestão na altura. Desde aí começámos a aumentar as coisas para gerir. Basicamente. E aí sobrecarregou, né? Exatamente. E esta é a minha teoria, que a gente vamos cada vez evoluindo mais, porque fomos obrigadas, porque a gente tínhamos a desvantagem de não ter fisicamente a mesma força que um homem, então a gente fomos obrigadas a constantemente a crescermos. Do género, houve a industrialização, então houve tipo as mulheres conseguiam trabalhar e estar em casa. Conseguimos
aumentar, e eles foram assim um bocadinho numa reta, tiveram que aprimorar uma coisa, que eles eram bons. Nós fomos adicionando tanta coisa por causa de realmente a necessidade que havia. Sinto que eles agora, como já não há essa diferença tão grande devido à evolução da tecnologia, Sim, sim. eles agora têm que se concentrar no que a gente teve sempre concentradas até agora. E Sim. agora estão realmente a ver uma descompensação muito grande que se anda aí a falar nas redes sociais. Eu concordo, nunca pensei dessa forma, né? Mas eu vejo que tem uma questão importante, que é a questão física, fisiológica ali Claro. da mulher, que a mulher é responsável pela procriação, né? Então, Sim. a gente sempre teremos um gap, seja na carreira, na vida ali, a gente sempre tem, não só pela maternidade, mas também pela menstruação. E sabes que em Espanha já é permitido as empresas fazerem, já acho que é 3 dias que dão às mulheres, que têm o período. Exato. E a gente é totalmente diferente em cada semana do ano, né? Então, cada vez mais nós mulheres precisamos ir atrás dessas informações, né? Então, vai ter uma semana que eu tô muito mal, eu não vou ter como ser criativa no trabalho. Então, a gente também tem que se conhecer, tem o corpo, a mente e tudo, para poder fazer essas escolhas, né? Tem semana que a gente não vai falar com o nosso chefe, com o gestor, porque não tá bom, não vai ser bom. Sabes que eu conheci uma fundadora de uma empresa lá no Web Summit, e ela disse que ela só tem mulheres a trabalhar para ela, e ela faz a distribuição das tasks para as suas funcionárias de acordo com a semana, pronto, a fase menstrual que estão. Realmente achei muito interessante fazerem esta, porque já é mais ainda à frente do que teres um dia off quando estás mal. É realmente, e as mulheres que têm este autoconhecimento, elas próprias já fazem esta gestão, não é? Só que têm que estar a dizer porquê e porque não e não sei quê, mas fazemos essa gestão, não é? Por causa da evolução tecnológica, houve também evolução na área da saúde, não é? Está um estudo que diz que, por exemplo, a maior parte dos problemas durante a gravidez da mulher tem origem na placenta, geralmente, e a placenta advém da parte do espermatozoide, não vem do óvulo. Os homens que realmente estão a querer acompanhar as mulheres, eles fazem 9 meses antes de engravidarem, tentam pelo menos fazer os melhores hábitos que podem, a sua alimentação, exercício, e vê-se que as mulheres têm uma gravidez muito mais saudável. E eu achei muito interessante isto para partilhar aqui. As pessoas têm que estar sempre a crescer. E não quer dizer que seja uma coisa forçada, não é? Porque as pessoas acham que é uma coisa forçada, porque antes não ninguém podia ir para a escola e toda a gente queria ir para a escola. Quando toda a gente pode ir para a escola, já ninguém quer ir para a escola. Lá está, quando tu sais para o mercado de trabalho, percebes que o que tu estudas, aplicas, já não se torna o mesmo tipo de estudo que tu tinhas na universidade, eu acho. É uma coisa diferente, é uma coisa que tu realmente queres aprender, porque vais usar. E por falar nisto, tu estavas a falar das finanças, porque qualquer pessoa que abre um negócio, se não for da área de finanças, tem que perceber sobre finanças. Eu brinco que tudo que eu aprendi relacionado a finanças tem muita ligação depois que eu comecei a trabalhar mais, enfim. Eu não tinha uma gestão financeira, né? Eu não guardava dinheiro, sempre gastei mais do que ganhava, não tinha essa visão a longo prazo, que o dinheiro ele pode trabalhar para a gente, né? Que a gente vai envelhecer e não vai ter a mesma saúde ali para poder fazer essa loucura de trabalhar tanto. E aí, muito com o meu parceiro, que eu tô com ele há 10 anos, ele tem muito essa visão desde quando tem 17 anos, então ele foi passando isso aos poucos para mim e a gente foi construindo ali um plano de vida relacionado a finanças. Eu confesso que eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, então eu amo o trabalho voluntário e a gente tem muito uma coisa que o voluntariado ele é de graça, mas não é. Com essa coisa de entender finanças, você entende que a sua hora ela vale dinheiro. Você precisa saber fazer escolhas, que é um pouco do que a gente falou no início, de saber falar não e de ser inteligente em o que você vai pôr energia, o que tem a ver com o que você está a fazer ou quais são os seus próximos passos, né? E uma coisa, ela conecta a outra. Dentro de ser empreendedora ou fazer um próximo passo dentro da carreira, você precisa saber como é que estão as suas finanças e qual é o passo que você vai poder dar. Então, para eu decidir esse passo de pausar minha carreira, eu tive 2 pausas bem marcantes na minha carreira, que foi quando a minha filha
foi nascer, porque eu perdi o bebê antes da minha filha. Então aquilo ali me marcou tanto que eu falei, bom, quando minha filha nascer, eu quero aproveitar ela ao máximo. Eu não conseguia voltar a trabalhar, então eu fiquei com ela 1 ano e 1 mês. Não voltei a trabalhar. Na minha empresa, na época, tinha uma licença não remunerada e eu consegui ficar com um contrato de trabalho, mas sem receber. E essa foi minha decisão. Só que quando eu voltei, eu já me sentia atrasada em relação ao trabalho, né? Só que essa coisa do financeiro, ele te permite, se você tem um controle em relação ao dinheiro e esses próximos passos, eles ficam mais leves. Não fica tão pesado de você decidir ou ter que sair de um trabalho porque não está gostando e ir para outro. Então, olha para suas finanças primeiro e talvez vai estudar algo que vai te agregar mais para você fazer uma troca mais inteligente e crescer. Tipo, eu não acho que toda a gente tem que ter imenso dinheiro porque é o objetivo deles ou que não pode gastar dinheiro nenhum. Eu não acho que ninguém tem que fazer isto ao outro. No entanto, acho que toda a gente devia saber quanto gasta por mês, onde é que gasta as coisas. É uma coisa que é muito importante, porque eu fui a um seminário uma vez e era sobre finanças e a rapariga estava a dizer: quantos de vocês é que sabem quanto é que gastaram o mês passado no supermercado? Ninguém levantou a mão. Isto é uma coisa super básica. Obviamente nós temos uns números redondos no nosso cérebro, não é? Sim, Mas sim. se formos ver, se formos fazer um mês com as continhas todas de supermercado, nós vamos ver que esse valor não é nada de pensar do que a gente estava a pensar na nossa cabeça. Exato, exato. Idealmente é bom você fazer uma planilha de planeamento. Eu vou gastar esse mês 200 euros. Então, você vai se programar para gastar aquilo. Então, não precisa ser tão mão fechada em relação ao dinheiro, mas é que se você for se organizando, você vai conseguir fazer coisas que talvez hoje você não tenha essa visibilidade, como viajar, enfim. É isso, mas as pessoas acabam por fazer isso em aspectos que são considerados prioridades para elas, o que eu acho engraçado. Há aquela situação muito comum que a gente sabe que é: toda a gente diz que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, tenho pouco dinheiro, não tenho dinheiro. No entanto, uma mãe com 4 filhos diz: tenho pouco dinheiro. A seguir veio o 5º filho, o ordenado é o mesmo. Pá, e ela continua a dizer que tem pouco dinheiro, mas o dinheiro chega para tudo. Ou então, tem pouco dinheiro e a seguir estraga-se o carro. Tipo, a pessoa de alguma maneira arranja maneira de se resolver. E não é porque o dinheiro aparece mais, tipo, do nada. Tipo, ou é porque realmente aplicou alguma situação de trabalho que lhe deu mais uma fonte de rendimento, ou então é porque ela conseguiu fazer uma gestão das suas prioridades diferente. E é isto o conceito que eu acho que as pessoas têm muita falta de clareza do que é as suas prioridades. Não estou a dizer que elas estão a escolher bem ou mal, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que elas às vezes nem sabem bem o que é as suas prioridades, porque depois as que elas não consideram prioridades continuam constantemente a lamentar-se, tanto elas próprias como as suas pessoas que os rodeiam. Eu rodeio, exato. E se calhar isso deveria ser uma prioridade da pessoa, só que ela não vê como uma prioridade. E essa cultura do dinheiro, né? Eu não sei como é cá, mas a cultura no Brasil, por exemplo, é feio você falar sobre dinheiro, e ninguém fala sobre o salário. Agora eu sei que está tendo discussão aqui por conta dos salários, né? Mas sim, é algo que a gente precisa falar, porque se eu não souber quanto que ganha, os salários são diferentes. Os homens ganham mais que as mulheres. Se a gente não souber, né, não deveria ser vergonha. E uma dica que eu queria deixar tem um curso que eu fiz logo que eu cheguei aqui, na Nova SBE, e é uma formação gratuita. Se eu não me engano, eles vão abrir de novo, chama Finanças para Todos. São 6 ou 8 aulas, agora eu não me lembro, mas passa por todos os pilares dentro dessa questão de finanças, porque é muito interessante. Eu aprendi imenso relacionado a questões de Portugal, específica, da Europa e etc. Mas também trouxe alguns reforços de coisas que eu já fazia no Brasil. Então, ela é bem interessante. Para quem nunca fez nada sobre isso, vale a pena. Vale a pena. Priscila, então diz-me lá, tu tens um site onde explicas quais é que são as mentorias que fazes, como é que as pessoas podem inscrever, tens um site também? Sim, eu mesma fiz meu site, é algo que eu também quero deixar de dica aqui. Hoje tem muito vibe coding, as pessoas conseguem codificar, né? Então, os devs que me desculpem, mas eu não sou dev, eu estudei programação para poder trabalhar com isso também, mas eu consegui desenvolver meu site. Então, é pontos.network, tem tudo explicando lá, algumas reviews de pessoas que já passaram por mentorias comigo.
tem o formulário e pode entrar em contato, estou super à disposição. Também sigo fazendo mentorias pro bono, que eu falo que eu tenho algumas horas do meu mês que são dedicadas para isso, para devolver um pouco para a sociedade o que eu ganho também. Deves ter ajudado já imensas mulheres. Tipo, eu já tirei 4 ou 5 coisas super importantes desta conversa e que se calhar vão mudar a minha vida. Por exemplo, esse curso de finanças, estás a ver? Sim, sim. Olha, gostei imenso de te ter aqui e de saber sobre todo o teu projeto do Point Network e foi um prazer ter-te. Prazer foi meu, adorei falar um pouco mais e te conhecer mais também. Thanks for listening, and see you in the next episode.